Muito bom dia, investidores! Vamos dar início a mais um panorama matinal aqui com nós da Granoeste. Seguimos falando sobre a parte de commodities. Hoje a gente tem as commodities repercutindo um pouco dos dados que a gente teve ontem. Lembrando que segunda-feira é o dia em que saem as condições das lavouras nos Estados Unidos. E ontem a gente teve aí publicação então da soja. A soja veio com um aumento, uma melhora nas suas condições. Uma melhora aí de 5% acima do que o mercado esperava. E bem interessante, né? Porque o mercado já estava com aquela pulguinha atrás da orelha de que esse corte na produção da soja seria revista no próximo relatório e com uma melhora aí de 5%, né? Lembrando que a melhor expectativa do mercado era de 3% melhor. Então veio 2 acima ainda da melhor expectativa. E com isso bota mais pressão aí para que em setembro o USDA reveja assim os números de produção da soja e que a gente tenha uma produção maior. Então hoje a gente vê o preço repercutindo essa questão, né? Caindo, obviamente. E para o milho a gente teve aí uma melhora de 2% nas qualidades de bons e excelentes. Se a gente for ver, isso é um pouco preocupante. Por quê? Porque teve bastante chuva. Foram boas chuvas mesmo. E para ter uma melhora só de 2% no milho, quer dizer que para frente o caminho do milho não vai ser tão fácil. O que ainda impede um aumento mais substancial no preço dessa commodity é a questão de que foi plantado muito e então por mais que diminua aí a qualidade, né, você ainda vai ter uma produção grande. E também a questão do programa de exportação dos Estados Unidos. Eles não tiveram um programa anterior grande e esse também não está sendo. Então há uma chance de realmente ficarem com estoques de milho muito grandes lá. Então é por isso que os preços ainda não refletem uma alta, né? Para o dia de hoje, inclusive, a gente vê mais uma queda aí para o milho. Então seria mais essa questão aí com uma preocupação de ter um estoque realmente mais robusto lá nos Estados Unidos, que é o que está mantendo aí os preços nesses patamares. Então a gente tem para o dia de hoje, como eu comentei, queda nesses mercados, né? A gente está vendo aí praticamente todo o setor agrícola caindo, né? A gente tem trigo caindo 1,28% no momento, a gente tem o milho caindo 0,46%, uma queda mais tímida, lembrando que isso aqui provavelmente por conta, uma queda menor no caso, né? Por conta dessa questão dos bons e excelentes. E a gente tem a soja que ontem recuperou, né? O dia anterior, que teve uma forte queda, ontem teve uma forte alta, e hoje vem aí para o campo negativo novamente, repercutindo essa melhora de 5% na condição das lavouras. E então a gente vê uma queda de 0,38 na soja, 1,24 no farelo de soja, e temos aí só o complexo do óleo de soja em alta, né? Subindo 0,98% no momento. Para a parte de clima, a gente continua com aquelas previsões que eu apresentei ontem, né? Então, um clima menos quente, né? Mais favorável aí para o desenvolvimento das culturas e ainda com volumes de chuvas esperados aí para os próximos 5 dias, numa boa média, né? Então, um clima favorável aí para a soja e para o milho. Passando agora para a parte de energia, a gente tem um petróleo que veio caindo aí nos últimos dias, lembrando que a gente viu esse petróleo passar dos $83 e hoje ele está aí 81,50. Ainda é um valor alto, né? E hoje cai 1,2%. Lembrando que isso aqui sempre acaba impactando para a gente, principalmente na parte de Petrobras. Petrobras que vai ter que ver aí o que vai fazer, né, com essa questão do combustível, se vai repassar para o consumidor ou se vai amortecer aí colocando dinheiro do caixa da empresa mesmo. Para a parte de minério de ferro, a gente tem uma alta no dia de hoje de 1,58%. Ontem minério de ferro caiu, acabou que a Vale aqui caiu também em cerca de 3%. Acabou puxando também o nosso índice, né? O índice que fechou aí com 1,08% de queda. A gente viu ontem Estados Unidos também caindo no começo do dia, repercutindo umas questões de juros lá e tudo mais. Aí teve uns dados de China que acabaram dando uma amenizada na queda dos Estados Unidos, porque basicamente é o seguinte, se lá tá pior, acaba que ajuda os Estados Unidos a controlar a sua inflação, né? Então, se lá não está acelerando, também os Estados Unidos não acelera, isso acaba ajudando realmente a controlar a inflação. Então, foi bom para os Estados Unidos, a gente viu aí Nasdaq, inclusive, fechando
uma bela alta, né, de 1,05%, para eles lá isso que é bastante, tá? Nossa bolsa que é meio descorrelacionada do mundo, que qualquer 1% é só mais um dia, né? Mas lá uma alta de 1,5%, e Nasdaq a gente viu o S&P subir 0,57%, Dow Jones aí subindo 0,07% no dia de ontem, enquanto aqui a gente fechou com 1,06% de queda, né? Lá para a parte, e por que a gente fechou com queda também, né? Essa parte da China também reflete aqui, só que diferente dos Estados Unidos, para nós é ruim. Por quê? Porque, de novo, a China é nosso maior parceiro comercial. Então, se lá tá ruim, para nós aqui não é nada interessante, não é bom. Diferente do que foi para os Estados Unidos, né? Agora a gente fala aí sobre a parte, então, propriamente dita hoje, né? De Ásia e Pacífico, de como é que tá. E vem lá, ó, mais uma queda, mais uma queda. Então a gente tem uma queda de 1,26% em Hang Seng. E um dado interessante sobre a China é que eles vão parar de contabilizar os desempregos entre os jovens. Por quê? Porque o número está ficando feio, daí eles falam, não vamos mostrar isso, né? Então, basicamente, a última leitura que foi feita aí era um desemprego entre os jovens de 21%. E muito disso decorre daquelas questões imobiliárias, né? Porque o setor imobiliário empregava um a cada 4 chineses e a maior parte deles eram os jovens, né? E daí desenvolvia toda a cadeia de consumo deles, que é o que está patinando agora, né? Basicamente trabalhava lá, ganhava dinheiro para comprar uma casa, para casar e consumir, enfim. E hoje o que está acontecendo são muitos jovens desempregados indo morar com os pais, coisa que não é muito comum lá. E também, morando com os pais, eles não casam, eles não compram mais coisas e a economia não desenvolve. E por isso também que muitas casas de análise aí estão colocando em xeque, muitos bancos mundiais também colocando em xeque a perspectiva de um crescimento do PIB lá de 5%, né? Muitos acham que a China não vai conseguir alcançar esse número. No começo do ano, quando falaram em 5%, era plausível ainda que a China conseguisse passar desses 5%. Falaram, não, 5% tá ok, acho que a China cresce realmente mais. E hoje já não se acredita mais que ela sequer chegue a esses 5% dito lá no começo do ano. Então vai ter que ver aí como é que a China vai fazer, né? China hoje só não caiu mais porque ela também publicou uma medida lá para os empréstimos de curto prazo, diminuindo umas taxas, favorecendo lá o mercado interno de taxas deles, né? Isso deu uma seguradinha, mas mesmo assim ainda segue em tom mais baixista, né? E a partir de setembro a gente começa a ter feriados mais expressivos lá na China, aqueles feriados enormes de semana, né? E nesses feriados espera-se que a coisa melhore, que haja mais consumo e que a economia dê, de fato, um passo mais largo aí, né? A gente vai ter que esperar eles acontecerem, ver se eles estão viajando, se eles estão consumindo, como é que está o consumo de carne, né? Lembrando que a carne de porco lá subiu cerca de 28% já, tentando antecipar esse momento, né? E é interessante, porque se aumenta lá o preço da carne, eles consomem mais carne, acabam consumindo também mais aqui, ó, da gente. Mais milho, mais soja, para a parte de ração aí para esses animais. Então, quanto mais eles consumirem nesse feriado, melhor para o Brasil, melhor produtor aqui também no Brasil. Japão. O Japão subiu contra basicamente toda a Ásia aí, né? Porque o PIB dele foi publicado e ele veio bem acima da expectativa. Por isso que o Japão fechou em uma alta de 0,49%. Fora isso, a gente teve uma queda mais expressiva aqui em Taiwan, também caindo 1,25%. E na parte de Europa, a gente segue naquele movimento baixista, né? Então a gente vê aí o Eurostoxx 50, lembrando que o Eurostoxx 50 ele reflete as 50 maiores empresas lá da Europa, né? E ele cai no momento 0,91%. Saiu dados de confiança do consumidor lá, está muito baixo, está tudo indicando recessão lá na Europa e por enquanto não há uma luz no fim do túnel, né? E ainda se comentam de mais um aumento na taxa de juros na próxima reunião, que também ajuda a desacelerar mais ainda a economia deles e vai apontando a bolsa para baixo, né? E esse é o retrato que a gente está vendo hoje, principalmente aí na parte do Eurostoxx, né, que reflete bem, num geral, a Europa, e o destaque fica aí para o Reino Unido, né, caindo 1,18%, maior destaque de queda hoje. Só se salva a Itália aí com 0,57% de alta.
Para a parte de futuros, então, a gente tem uma perspectiva aí para uma abertura de Estados Unidos em queda, né? A gente vê assim, P500 caindo 0,67% e Nasdaq caindo 0,59%, basicamente aí 0,6%, né? Isso é a perspectiva, então, pegando mais Ásia, pegando a Europa, é a perspectiva mais de queda para esse mercado no dia de hoje. E a gente pode ver também o dólar. O dólar que no momento cai aí contra as principais moedas do mundo, cai 0,11%. Então o principal destaque do dólar aí de queda fica realmente contra o British Pound, né, moeda da Inglaterra. E a gente vê aí um destaque de alta contra a moeda sueca, né, sueca se valorizando aí contra o dólar. Para a parte de emergentes, o dólar está bem forte contra todos os emergentes que a gente acompanha. Aqui no Brasil não é diferente, sobe 0,22%. A gente pega aí o México, que seria o mais próximo também da gente em termos econômicos, né? Tá subindo lá 0,49%. Aqui é interessante a gente comentar que na parte do México, o México já perdeu, né, a mínima que teve lá no Covid. Se a gente considerar o peso mexicano contra o dólar, né? Então, fez um movimento altista lá, o dólar ganhou força, e ele chegou a perder aí a mínima de 2020. Era esperado a gente ver isso aqui também no Brasil. Algumas questões governamentais, acredito que atrapalharam nessa questão e não fizeram a nossa recuperação ser tão expressiva quanto lá no México, né? E agora a gente vê o dólar que chegou a 4,70 já cotado a R$ 5 novamente. Qual que é o próximo rumo do dólar, né? Teremos que ficar de olho. Para a parte de agenda no dia de hoje, o que temos? Temos às 11 horas da manhã estoques das empresas lá nos Estados Unidos. É legal acompanhar isso aqui para ver como é que as empresas estão se portando, né? Se elas estão fazendo mais estoque. Com inflação alta é difícil ver isso aqui ser maior. Então é provável que a gente veja um número menor aqui. Ele vai ser publicado às 11 horas. E o nível de estoques do varejo também. Esse aqui é o mesmo caso. Então, com a inflação mais alta, esses números aqui eles devem ser menores. Para a parte da tarde, ali, meio-dia, a gente tem um discurso de um membro do FONC. E é basicamente isso que a gente tem de mais interessante na agenda no dia de hoje. Tenham todos um ótimo dia.